No alto do Parque Cruz Aguiar, uma casa feita de sonhos e alegria, mais conhecida como a Casa do Rio Vermelho. Essa casa nos retratou como retratou os nossos pais. Tem a nossa marca lá dentro, não é? A memória de meus pais aqui é uma coisa presente o tempo todo. Por mais de 4 décadas, a casa número 33 da Rua Alagoinhas foi o endereço do casal de escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. Comunista convicto, Jorge Amado se divertia ao lembrar que a casa fora comprada com o dinheiro do imperialismo americano. Ele ganhou um dinheiro vendendo Gabriela para Metro-Goldwyn-Mayer, para o cinema. Então, com esse dinheiro, ele veio e procurou uma casa aqui. A história dessa casa começa bem antes da compra do imóvel. Durante um ano, a gente veio à Bahia algumas vezes para procurar uma casa. E foram muitas casas que foram vistas. Uma casa linda que tinha na Ribeira, mas a casa estava, como a gente diz aqui, acabada mesmo, a casa destroçada. Mas tinha um cachorro que ria. Eles nunca tinham visto isso, o cachorro parava e fazia assim. Aí mamãe propôs comprar o cachorro. O homem disse, só com a casa. Mas foi aqui, no Rio Vermelho, que Jorge realizou o sonho de voltar a viver na Bahia. Muitas das obras de Jorge Amado foram escritas nessa casa, na companhia do gato Nassib. Ele trabalhava e o gato era o peso de papel dele, o Nassib era quem segurava o papel para não voar com o vento. Aqui passaram e conviveram muitas pessoas, umas famosas, outras anônimas, mas todas singularmente importantes. Nós tivemos aqui pessoas como Neruda, como Polanski, como o Cacique Juruna. Um dia chegou lá em casa o Zé Trindade. O povo, entre aspas, culto, gostava do cinema novo, gostava, não é, do velho vague francês e tal. E o Zé Trindade fazia tem pipipi no popopó, essas coisas, né? Depois a mamãe escutou a arrumadeira falar com a cozinheira. Agripina, você viu? Bem que eu achava que seu Jorge era bem importante mesmo. Hoje eu tirei a prova, ele é amigo do Zé Trindade. Então não tem Sartre. Sartre é importantíssimo, mas dentro da Casa do Rio Vermelho todo mundo era importante. A Casa do Rio Vermelho guarda valiosos mistérios, como o compadre, um Exu devidamente assentado, como manda a tradição do candomblé. E o papai encomendou a um ferreiro chamado Mário que fizesse um Exu para botar no centro do jardim. Ele fez e o papai botou. Aí, um dia, uma senhora veio visitar e conhecer a casa. Disse, oxente, Jorge, você botou ele no jardim? Papai disse, está bonito, não está? Mas não é assim, não. Não se bota assim. Pum, botou. Imediatamente chamou o pessoal do axé. Fizeram um trabalho enorme. Enorme mesmo. Eu tenho fotos do papai vestido, do papai cheio de pena. Se essas paredes falassem, quantas histórias maravilhosas poderiam contar. Foi por isso que depois da morte de Jorge Amado, surgiu a ideia de transformar a casa em um lugar de memória. Meu avô sempre foi uma pessoa casa cheia, né? Quando meu avô morreu, as pessoas continuavam batendo na porta, querendo entrar, querendo conhecer a casa, querendo saber onde morou Jorge Amado, querendo saber onde estavam as cinzas. E foi a ideia de minha mãe transformar essa casa num memorial, um local que permitisse àquelas pessoas que leem Jorge Amado, que admiram Jorge Amado, conhecerem um pouco mais da vida do homem, do homem que escrevia. Saber como ele morava, o que ele fazia, com quem se encontrava, como era a sua vida quando estava aqui na Bahia. Mas os desafios foram inúmeros. Chegou um momento em que Paloma
Me chamou e disse, olha, vamos jogar a toalha, vamos vender esse terreno, preservar apenas o lugar em que nossos pais estão, eu não diria enterrados, é o lugar em que estão as cinzas deles, debaixo da mangueira. Nós vendemos e deixamos de nos preocupar com isso. Nesse momento, meu filho, João Jorge Filho, disse que ele assumiria para colocar a casa de pé. Eu conversei com o prefeito Assemineto, enquanto ele ainda era candidato, fiz um café da manhã na casa, trouxe ele sensibilizado pela importância de Jorge Amado para a cultura da Bahia, do Brasil, e da falta acho que de carinho, acho que falta um pouco de carinho dos gestores públicos com meu avô. Se sensibilizou e falou para mim, meu pai, ó, se eu for eleito, essa casa vai sair. Isso é uma promessa, não é uma promessa de campanha, é uma promessa de amigo. A relação de minha família com a família do prefeito é uma relação quase que fraternal. Então, foi como uma promessa de um irmão. E assim foi feito. O Guilherme Belintani me procurou assim que assumiu a secretaria. O projeto da Casa de Jorge Amado foi colocado, e numa discussão entre mim e o prefeito, ele falou claramente, Guilherme, esse é um projeto prioritário. Esse é um projeto que eu não admito terminar a minha gestão e não ver a Casa do Rio Vermelho pronta, bem feita, reformada e com um conteúdo à altura da obra de Jorge Amado e Zélia Gattai. A casa de Jorge e Zélia era importante demais para ficar fechada. O imóvel, deteriorado pelo tempo, foi cuidadosamente reformado pela Prefeitura de Salvador. Agora esse sonho se concretiza, graças, sobretudo, à confiança que a família teve nesse projeto e, especialmente em relação à Prefeitura, a aposta que nós fazemos na capacidade que cada ícone, cada elemento da história que Salvador e que a Bahia construiu nas últimas décadas fosse valorizado, fosse reconhecido, não só para um olhar para trás, mas para um olhar para o futuro. Agora, mais do que um lugar de memória, a antiga residência da família Amado volta a ter vida e está repleta de histórias para contar. Quando o visitante entrar nessa casa, ele não tem um percurso, ele pode ir por vários caminhos, mas cada quarto ele vai ver uma coisa diferente. E cada quarto tem uma surpresa diferente. É incrível assim porque a Fundação Casa de Jorge Amado, eles guardam muito bem o material deles. Apesar da casa não ser tão grande quanto outros museus que eu fiz, o conteúdo daqui dá para encher o Rio Vermelho inteiro, Salvador inteiro, porque é muita coisa. A primeira vez que realmente eu tive contato com o acervo de documentos, não é acervo material de quadros, né, de objetos, não, o acervo de documentos. Eu tomei um susto, porque eu não pensei que existisse tanta coisa assim, guardada, e essas coisas foram utilizadas a primeira vez, eu acho, publicamente, numa exposição que nós fizemos os 70 anos de Jorge Amado. E esse acervo estava lá todo já catalogado e pronto, e foi todo utilizado na produção e na concepção dos detalhes lá, que Gringo magistralmente bolou para lá, para a casa de Jorge Amado. No local onde já existia um roseiral e, mais tarde, a piscina, uma surpresa, um ranário. Mas ele sempre gostou muito de bicho. Mas ele dizia que cada pessoa tem um animal e que o animal dele era o sapo. Tinha um cururu que ele acarinhava o cururu inchava, ele se acabava de rir. A Casa do Rio Vermelho é assim, um lugar mágico e acolhedor, repleto de histórias e emoções. A abertura da casa agora para a gente é um resgate, para começar, do afeto e do amor da Bahia, e dá a sensação de que aqueles que amam Jorge Amado e Zélia Gattai vão poder finalmente compartilhar desses momentos de alegria que nós tivemos na casa. Todo mundo vai poder entender, sentir e sair de lá acarinhado, feliz, emocionado.